meus queridos alunos de Serrano do Maranhão, bem-vindos a mais uma aula aqui do Educa Mais Serrano. De língua portuguesa, esta aqui é a aula 3, da sequência de aulas sobre concordância verbal. Professora, não assisti às outras. Eita, e agora? Não fica assim. Vocês vão lá nesses links aqui, aula 1 e aula 2, e voltem para cá para a aula 3, que hoje nós vamos fazer atividades, exercícios, trouxe questões para vocês, para ver o que vocês sabem, se vocês estão ligadinhos, se não estão tendo dificuldades em perceber as regrinhas aí sobre concordância verbal. Então, querem aprender mais? Então, vem comigo. E vamos para a nossa primeira questão de hoje. É a seguinte: leia uma manchete de uma determinada notícia e depois responda as questões. Manada de búfalos selvagens aparece durante protestos de nativos americanos. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Qual o verbo da oração acima? Ele está no singular ou plural? E aí, meus caros, perguntinha difícil? Nadinha. Qual o verbo aí da oração acima, dessa oração? Manada de búfalos selvagens aparece durante protestos de nativos americanos. Onde está o verbo ali? Onde está indicando a ação? Aparece. Exatamente. Acertaram. E outra coisa assim, um detalhezinho, vão colocando aqui nos comentários as respostas de vocês. Primeira questão, letra A, para eu ver quem conseguiu acertar tudinho aí. Então vamos para a continuação aqui da nossa letra A. E ele está no singular ou no plural? Aparece. E aí, está no singular ou no plural? Como ele está flexionado aí? Está no singular. Muito bem, meus queridos. O verbo está no singular. Aparece, está no singular. Vamos para a nossa letra B da questão. A forma verbal da manchete está concordando com qual palavra do título da notícia? Tá, então nós já descobrimos que a forma verbal aí, o verbo é aparece, mas ele está no singular. E então, a nossa letra B está querendo saber com qual palavra do título da notícia a forma verbal está concordando. E aí? Aparece está concordando com quem? Se você disse que está concordando com o núcleo do sujeito, que é manada, você acertou. Manada que está aí no singular. Então, o verbo também está no singular. Parabéns para vocês. E agora nós vamos para a nossa questão número 2. Fiquem ligadinhos, porque ela vai falar um pouco sobre porcentagens. Quando o sujeito ali é expresso por porcentagens. Eita, não lembram? Mas tem lá nas outras aulas, tem essa regrinha aí, quando nós temos porcentagem na oração. Então vamos para a questão. Observando as regras gramaticais da concordância verbal, com o número percentual ou a concordância com o substantivo que segue o percentual, escreva o verbo ou os verbos corretamente nas lacunas. Letra A. 1%, nós temos o espaço. Ajuda do governo estadual. Nós temos as opções. Nós temos aí o verbo receber, então nós temos ele flexionado no singular e no plural. Nós temos recebe ou recebem. E aí? Que vocês me dizem, segundo a regrinha aí sobre porcentagem, sobre percentual. Fica no singular ou fica no plural? Fica no singular. Por que fica no singular? Porque nós não temos aí um termo que está especificando esta porcentagem aí. Então, ela vai concordar de acordo com o número. No caso, aí nós temos 1%, né? Não há um sentido aí de pluralidade. Então, o verbo, ele fica aí no singular. Então, a opção correta é recebe. A letra B diz assim: 20% dos brasileiros com o vírus da Covid-19. Então, nós temos opções aí. Contaminou ou contaminaram. Aí, flexões do verbo contaminar. O que vocês me dizem agora? Vai ficar aí contaminou, flexionado aí no singular, ou vai ficar contaminaram aí no plural? O que vocês me dizem aí? Singular ou plural?
plural. É plural. Por que que é plural, professora? Porque nós temos uma regrinha básica lá sobre porcentagem que diz que se tiver um termo que especifica essa porcentagem, o que acontece? Ela pode aí ficar no plural, de acordo com o termo que está especificando. No caso, nós temos aqui brasileiros, tá? 20% de quê? Brasileiros, está no plural. Então, o verbo vai acompanhar ali o termo que está acompanhando a porcentagem, que no caso vai ficar aí no plural. Letra C. 60% da imigração do mundo, espaço, irregular. Aí nós temos aqui és, é ou são. E aí, qual a opção correta? És, é ou são? Então aí a opção correta é, né? É uma derivação do verbo ser, vocês sabem disso. Por quê? Porque nós temos aí o termo que especifica porcentagem. Esse termo está no singular, imigração. Então, o verbo também vai acompanhá-lo, vai ficar no singular. A letra D diz assim: somente 1% dos candidatos, espaço, passar nos exames. Aí nós temos as seguintes opções: consegue ou conseguem. E aí? O que vocês me dizem aí? Então, aqui nós temos também o termo candidatos, que está especificando a porcentagem. Então, aí vai ficar no plural, conseguem, porque tem que concordar com candidatos, que é o termo que especifica aí a que porcentagem é essa, a que porcentagem está se referindo. E agora nós vamos para a nossa terceira questão, que diz assim: assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal. Nós temos aí 4 orações, nós vamos fazer a análise para descobrir qual é que está correta. A letra A diz assim: tem-se muito o que discutir. Letra B: sou eu que terá as próximas férias. Letra C: a maioria dos pais e dos mestres não concordou com a discussão. Então agora nós vamos passo a passo, vamos opção por opção, vamos entender a que regrinha está aplicada ali, está certo, está errado, para descobrirmos qual é a correta. Então vamos analisar a letra A. Diz assim: tem-se muito o que discutir. Então aqui, meus caros, nessa alternativa A, o verbo ter, né, que está bem aí, tem-se, está com a partícula se, ele deveria estar no singular, sem um acento. Vocês sabem que quando aí o verbo ter está flexionado em tem com acento, ele está no plural. Então, vocês sabem disso. Então, ele está errado, porque ele deveria estar no singular, tem-se, sem acento, tá? Por quê? Porque se trata aí de uma oração sem sujeito. Então, esta opção aí está errada. Letra B diz assim: sou eu que terá as próximas férias. Correto? Errado? Será? Olha, o verbo, ele deveria concordar aí com o sujeito, que antecede o pronome que. Então, aqui, deveria ficar como essa opção? Sou eu quem terei. Tá errado aí. Não é terá, é terei. Quem terei. Né? Sou eu quem terei aí as próximas férias. Então, aqui nós observamos que há também erros de concordância. E vamos para a letra C, onde diz assim: a maioria dos pais e dos mestres não concordaram com a discussão. E esta opção aí está certa ou está errada? Vamos analisá-la? Olha só, nós temos aí o verbo concordar, que está flexionado para o plural, tá? E nós podemos observar que aí nós temos uma oração com sujeito composto. Nós temos aí 2 núcleos, que é quem? Pais e mestres. E tem uma regrinha clara, básica, que diz que quando o sujeito ele é composto, ele tem 2 núcleos ou mais, o que acontece? O verbo pode ficar no plural ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo. E se esse núcleo estiver no singular, ele vai ficar no singular. Se o núcleo estiver no plural, ele vai ficar no plural também. Então,
A opção está correta? A maioria dos pais e dos mestres não concordaram com a discussão? Está correta, meus caros, porque tanto está concordando com o sujeito que é composto, ou se poderia aplicar aqui a regra de concordar com o núcleo mais próximo, ele concordaria com mestres, que também está no plural. Então, o verbo concordaram, que está flexionado aí corretamente, então nós temos aí uma opção correta. E aí, vocês gostaram da atividade? 3 questõezinhas aí bem básicas para vocês, só para eu ver como é que vocês estão aí de aprendizagem. E não esqueçam de colocar lá nos comentários: professora, acertei, professora, eu errei tal questão, professora, eu não lembrei dessa regra, ou então, professora, eu lembrei daquela regra. Então, coloque lá nos comentários, que é importantíssimo para eu saber como que vocês estão acompanhando aí. Então, meus caros, muito obrigada. 7º ano, estudem bastante, tá? Revisem, voltem às aulas, escrevam as regrinhas básicas. Aí nós temos muitas outras regras, mas eu optei escolher apenas essas para passar para vocês, para revisar com vocês. Então, muito obrigada pela companhia mais uma vez. Aguardem as próximas aulas. Dê um like na nossa aula, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Muito obrigada pela presença e até a nossa próxima aula.